Uma coisa que a gente tem que entender quando lê o Evangelho de João é que dos 4 evangelhos, né, os 4 evangelistas escreveram, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 3 primeiros são chamados sinóticos, porque são semelhantes, mas eles já começam diferente logo no início. Né? João foi o último a ser escrito. Marcos foi o primeiro, apesar porque a nossa Bíblia não está em ordem cronológica. O Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Logo depois veio Mateus e Lucas, quase na mesma época. Marcos, no final, entre o ano 55 a 60. Mateus e Lucas, entre o ano 65 a 70. E o último, João, que é acreditado como o ano 85. Por volta do ano 85 ele ter sido escrito. Mateus começa com uma genealogia. A genealogia que começa em Abraão, porque ele estava escrevendo para os judeus e queria mostrar que Jesus era o descendente de Abraão, de Davi e o Messias que Israel esperava no Antigo Testamento. Então ele começa em Abraão. Marcos não faz genealogia nenhuma, ele já inicia com o ministério de João Batista e logo Jesus. É um evangelho de ação, ele foi escrito aos romanos, que era o povo conquistador da época, que dominava o mundo. Então ele mostra menos frase, mais milagres, mais ação. Jesus sempre andando daqui para ali, fazendo e curando. Lucas escreveu aos gregos. E Lucas tem genealogia. Ele começa não em Abraão, mas em Adão. Porque ele estava escrevendo aos gregos. Não fazia sentido ele escrever para um povo que não era judeu e começar em Abraão. Para os judeus, ele começou em Abraão, mostrando o descendente de Abraão, aquela semente que foi prometida a Abraão e Sara, que deles seriam benditas todas as nações da terra. Então ele começa em Abraão, mas para os gregos ele começa em Adão, mostrando, olha, Jesus é o Salvador, não é só dos judeus, é de toda a humanidade. Começa em Adão, porque todos vieram de Adão. Mas quando chega João, ele não começa com genealogia, nem começa com ação, ele começa remetendo ele a Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele já inicia diferente, porque ele é o evangelho do Filho de Deus. Ele está escrevendo, Lucas é o evangelho do Filho do Homem, né? Mateus o evangelho do Rei, Marcos o evangelho do Servo, Lucas o evangelho do Filho do Homem, e João o evangelho do Filho de Deus. Então ele já inicia já falando do Verbo. O nosso modelo como salvo em Cristo Jesus não pode ser outro a não ser o Verbo que se encarnou e habitou entre nós. Tem que ser Jesus. Agora, é interessante que quando Jesus inicia o seu ministério, ele não inicia dizendo que era Deus. Ele não inicia dizendo, eu sou Deus. Mas suas ações, todas vão apontando que ali era o Filho de Deus. Ele falava como Deus, ele curava como Deus, ele expulsava demônios como Deus. Ele erguia-se e perdoava como Deus. As ações apontavam para ele. E é interessante que para cada pessoa ele tinha uma palavra certa. Quando inicia esse texto aqui, no capítulo 5, os judeus estavam numa festa em Jerusalém e Jesus desenvolveu seu ministério mais na periferia do que na capital. Ele ficou mais na Galileia. Poucas vezes foi em Jerusalém. E quando ele... Eu acredito que ele ia chocar da mesma forma que ele chocou naquela época. Todas as pessoas representadas. Seria um choque. Porque Jesus não era um revolucionário, igual muita gente fala por aí. Jesus não se enquadra em ideologias políticas, igual as pessoas querem fazer ele enquadrar. Seja enquadrar ele como um Che Guevara, um Fidel Castro de esquerda, ou querer colocar ele como um camarada lá, um Mussolini da vida também. Ele não se enquadra em ideologia. Assim como naquela época ele também não enquadrou, porque tinha as ideologias na época. Tinha os saduceus, era um grupo lá dominante, tinha os zelotes, que eram os revolucionários, tinha quem fazia levante,
E de vez em quando eles tentavam comparar Jesus. Sabe que ele não é igual fulano que fez um levante ali, não sei o quê. Jesus não fez protesto contra Pilatos, contra Herodes, contra César. Ele não liderou o levante. Ele criticou duramente os religiosos dos dias dele, os líderes religiosos, mas, ao mesmo tempo, ele também não fez nenhuma rebelião contra eles. Para pensar que ele critica eles em Mateus 15, Mateus 23 é o discurso mais duro de Jesus, mas mesmo criticando, ele fala assim, olha, na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem, porque falam e fazem outra coisa. Ou seja, ele criticou, mas ao mesmo tempo não fez um levante. Vamos derrubar isso aqui tudo, vamos começar do zero. Não fez isso. Não fez uma rebelião. Então, você tem que entender. E como eram aquelas pessoas, o que Jesus considerava como essencial, o que ele não considerava essencial. Tinha coisa que ele não perdia tempo. Igual quando chegou para Jesus, o pessoal lá, os discípulos, falou, mestre, descobrimos um cidadão aí que está utilizando aí a sua logomarca aí, do seu nome, e está pregando, expulsando demônios no seu nome. Vamos proibir? Ele falou, não precisa. Ele falou, por que não? Quem não é contra nós é por nós. Deixa eu falar. Ele não perdia tempo com certas polêmicas. Alguém tentava fazer intriga entre ele e João Batista? Vocês lembram disso? O próprio João, e depois com Jesus também. Mas João, eles chegaram e falaram, queria te falar não, viu, mas você ficou enchendo a bola daquele cidadão lá no Jordão, lá, falando que ele era o cordeiro, que ele era isso e aquilo. Você está perdendo seguidor. Estão passando pro lado dele lá. Mas tem mais. Estou ouvindo falar que agora ele está querendo batizar também. E a Bíblia fala, se bem que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Aí João fala, não, vocês não entenderam nada da minha mensagem. O amigo do noivo não é o noivo, ele é só o amigo do noivo. Convém que ele cresça e eu diminua. Eles tentavam. Então ele não entrava em certas coisas. Aquilo que era importante, aquilo que não era importante, não era importante. O que era importante para o reino de Deus era. Quando tentava usar ele para fazer alguma coisa, como quando ele entrou nas aldeias de Samaritano, não foi bem recebido, e os discípulos falaram, mestre, que negócio isso, povo mal educado, povo duro de coração, né? Eu e o João estávamos aqui pensando, nós dois, que a gente podia fazer o espírito de Elias aqui hoje. Nós temos que ter unção de Elias, falando para Jesus. O Elias mandou fogo descer do céu sobre o povo lá. Vamos fazer igual, hein? Senhor, aqui, ó, vamos fazer um negócio, Senhor Jesus. Manda fogo descer sobre aquele povo lá e consome tudo. Igual Elias. Jesus falou, vocês não sabem que espírito vocês são. Filho do homem não veio na terra para destruir a alma dos homens, mas para salvá-las. Vocês estão completamente fora do projeto aqui. Então Jesus não entrava em certas furadas, vamos dizer assim, que o povo tentava jogar ele. É. Aí a gente vê o que realmente Deus, como Deus pensa, porque Jesus é o Filho de Deus, né? Ele fazia as obras que o Pai fazia através dele. Então as pessoas têm... Você quer entender, a primeira coisa é entender a palavra viva de Deus, Jesus. A
palavra viva de Deus. E através dessa palavra viva, você passa a entender o restante da Escritura. Aí você começa a olhar para o Antigo Testamento, para os textos de hoje, e Jesus, e a Bíblia explica a própria Bíblia. Então Jesus começa a falar o que estava valendo, o que não estava valendo. Olha, eu não vi revogar a lei que não. Eu vim explicar a lei para vocês não estão entendendo o sentido da lei. Ele começa a explicar, vocês já viram lá no mandamento? Não matarás? Pois é, eu não vou revogar aquele mandamento não, vocês estão pensando? Pelo contrário, eu vou explicar para vocês. Porque vocês pensam só no ato consumado. Mas eu digo para vocês, se qualquer um que falar uma palavra pesada contra o seu irmão, já é réu no fogo do juízo. É do coração que procede os homicídios, os adultérios. Ele fala, olha, a coisa começa antes. Os adultérios começam na mente. Não está não, adulterarás? Pois é, mas qualquer que olhar desse jeito para uma mulher, já no coração cometeu adultério. Então Jesus começa a explicar a lei. Ele fala, vocês pensam só no final, mas vocês têm que pensar no preventivo. Vocês têm que começar a pensar na coisa no nascedouro. Não é revogar, mas explicar o sentido dessa lei. E não adianta vocês só punir, mas não tentar combater aquilo que já veio lá no início, no coração, na mente. Ele falou, Moisés falou isso, eu, porém, vos digo, aí Jesus interpreta a lei. Chega e fala, eu, porém, vos digo, e aí começa a falar, é o sermão da montanha. Então ele dá a nova explicação. Quando eles tentam emparedá-lo com a questão do divórcio, tinha duas escolas teológicas nos dias de Jesus, a escola de Hilel e de Shammai. O Hillel, alguns pronunciam Hillel, que era o avô de Gamaliel, que depois ia ser o professor de teologia de Paulo. O Hillel era mais liberal. Ele ensinava que podia se divorciar por qualquer motivo. Como é assim no islamismo hoje. Se a pessoa declarar 3 vezes, eu te repudio, eu te repudio, eu te repudio, e pronto, está divorciado. No mundo islâmico é assim. Basta falar essas 3 palavras. Implicou com alguma coisa lá, divórcio. O Hillel era a favor disso. O Shammai era um rabino mais rígido. Na visão dele, o adultério o divórcio só poderia ser permitido em caso de adultério. Eles pegam e paredam de Jesus, questão do divórcio. Aí Jesus dá razão para o Shammai. Qualquer que divorciar que não seja, está cometendo adultério. O pessoal choca. Eles estavam pensando que Jesus ia apoiar o outro lado. Mas se for assim, como é que vai ser? Ele falou, nem todos estão aptos para esse entendimento. E ele fala da questão dos eunucos, inclusive. Então Jesus chocava, às vezes, que não era aquilo que esperava, né? A questão da mulher adúltera, foi isso mesmo, como lá ele falou. Ele falou, ele não tem saída aqui. Se ele falar, apedreja ela, a gente vai sentar a pedra nela e vai acusar ele como mandante. E vai ir lá para o governador, para o Império Romano, e falar, mandou assassinar uma mulher aqui. Então eles jogavam Jesus contra Roma. Se Jesus fala, não, libera ela, aí eles já jogavam ele contra o Sinédrio. Falou, esse homem aqui é um liberal. A mulher foi pega em adultério e ele liberou ela. Só que o processo judicial estava todo errado. Porque a lei diz que era o homem e a mulher apanhados em ato de adultério. Só que ali eles trouxeram a coitada da mulher, talvez até quase que seminua lá, e o homem, vai embora. Liberou o homem. Trouxe só a mulher. Estava tudo errado. E esperando ainda emparedar Jesus. Ele fala, quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo olhou para si, não tinha ninguém que não tinha pecado.
Ele olha para a mulher e fala algo sério para ela também. Fala, cadê os acusados? Nenhum. Também não vou te condenar. Mas, vá em paz, mas não peques mais. Da próxima vez pode não ser eu, né, que vou estar aqui. E vai ser alguém talvez com menos misericórdia, e você vai ir virar um monte de pedra aqui. Não peques mais. O homem que ele cura no tanque de Betesda, ele fala, ó, cuidado, hein? Você vai em paz, mas não torna em alguma coisa. Dá a entender que aquele homem do paralítico lá cometeu algo que trouxe como consequência a paralisia dele. Vai, não peques, para que não te suceda coisa pior. A prazer te mata. Professor, até mesmo em João capítulo 9, né, até os discípulos perguntaram, fazem pergunta. O cego, né, mestre, quem pecou, ele ou seus pais? Já deram duas opções. Aí Jesus vem, nem ele, nem seus pais. Né? Sempre... Porque tinha já o judaísmo, alguns judeus acreditavam em reencarnação desde aquela época. Mas Jesus já elimina essa questão do karma aí, né? Nem ele, nem seus pais. Ele está assim para que se manifestem as obras de Deus na vida dele. Também. Porque eles interpretavam erradamente, por Êxodo 20, né? Eles interpretavam um pedaço e esqueciam do outro versículo. Êxodo 20, capítulo 5 e 6. Não só eles. Depois ela ressuscitou nos anos 90, no meio evangélico brasileiro, a doutrina da maldição hereditária. Mas deu trabalho isso aí. Livros foram escritos, pregadores, campanhas. Vamos fazer a campanha da quebra da maldição. E eram umas coisas absurdas. Uma vez eu estava passando, uns 15 anos atrás, estava sem carro nesse dia, eu estava de ônibus. Aí passei na porta de uma igreja no centro, aí eu olhei e falei, será que eu estou lendo certo? Estava lá, campanha do desencapetamento total. Eu falei, gente, que negócio é esse? Então foi levado ao extremo isso aí. O que Êxodo 20 fala? Porque está falando dos mandamentos lá, dos 10. Né? Ele fala, olha, eu sou o Senhor que visito a maldade e iniquidade do pai do filho até a terceira e quarta geração. Só que aí eles param o versículo aí. Olha aí, ó, está aqui na Bíblia. Mas eles esquecem de ler o restante. Você já leu o restante? E também faço misericórdia até 1000 gerações. A graça é maior que o juízo. Mas não lê isso. Geralmente quem ensina doutrina contraditória ou até herética, eles pegam versículo isolado. Aí pega a maldição de Malaquias, pega a maldição disso, daquilo. Esquece que em Gálatas 3:14, Paulo fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Se havia alguma maldição, ela no Calvário foi quebrada. 3:14, se eu não me engano. Estou sem Bíblia aqui, estou meio de cabeça. Pode ser que eu erro, dá uma errada aí em algum versículo. Aí. Mas se não for, está próximo. Um antes ou um depois. Pessoas não salvas. Não, aí é possível. A maldição, eu falo, ela é quebrada na cruz. É amaldiçada para quem aceita isso, né, pela fé. Quem está na mão do Satanás. Precisa de fazer uma campanha para lançar perdão. Não adianta a campanha. Se você aceitou a Cristo e não foi liberto, porque você realmente não aceitou. Se você aceitou a Cristo e precisa de uma campanha, nós não cremos. Exatamente o que o senhor está falando, na graça. Não adianta orar, não adianta jejuar por alguém que aceitou a Cristo por fé. Não resolve. O Billy Graham tem uma frase muito linda, mas linda mesmo, que ele fala o seguinte. Paulo, poucas pessoas sempre vão... Quando a gente pensa em Paulo, ele fala assim, quando a gente pensa em Paulo, pensa nele como o apóstolo, não como o perseguidor.
porque a graça apaga as manchas do pecado. É o que Paulo vai dizer, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, olhar para Cristo, né? Ele muda. Ele não faz aliança com os poderes da sua época. Ele não faz. Ele não faz aliança com o Sinédrio, não tenta ter um lugar no Sinédrio, não tenta ter um lugar no Senado romano. Ele não tenta. Ele prega a palavra. E para quem realmente necessitava, ele falava. Essa é a palavra viva de Deus, né? É a palavra que choca até hoje. Você já viu que quase não tem pregação sobre Mateus 23? A censura aos escribas e fariseus? Você já viu? Irmãos, hoje vamos pregar sobre Mateus capítulo 23. É muito raro. A maioria dos crentes nunca nem leu Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, que limpais o exterior do prato e não olha a sujeira que está no interior. Ai de vós, escribas e fariseus, na verdade vocês são sepulcros caiados. Por fora tem cal, por dentro só tem podridão. Atravessa um mar para fazer um prosélito, quer dizer, um novo convertido, sendo que são guias de cego, na verdade. A palavra é duríssima. Você não vê.